2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, são dois versículos bastante conhecidos da igreja, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repetindo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente, aqui pode se ler completo, que o servo de Deus seja completo, habilitado, capacitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Orem também para que o notebook aqui pegue. Se não pegar, vai ter que ser aquilo que Deus deixou fixo em meu coração e minha mente. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui em teu nome, buscando aprender um pouco mais da tua palavra, buscando, Senhor, ser instruído por ela, para assim vivermos uma vida que te glorifique, que edifique nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, porque existem coisas que de fato são complicadas, mas existem tantas outras que são acessíveis a nós. O Senhor tornou acessível a nós em escrever em língua humana, ó Deus, a tua palavra, e nós podemos compreender muitas coisas que podem nos tornar completos e habilitados para viver uma vida de boas obras. Continua abençoando a cada um que está aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet e aqueles que irão assistir posteriormente através, ó Deus, da própria internet, pelos cortes, pelos vídeos que irão ser feitos. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Todos dizem amém. Eu não sei quem orou pelo notebook aqui, mas pegou. Amém? Amém, gente? O conteúdo está aqui, se ele não abrir está difícil para mim. Mas vamos lá, ele está carregando aqui ainda. Abençoado nunca fez isso, mas sempre tem a primeira vez, né? Aí tem que ser na hora que a gente vai fazer a exposição, tem que ser, né? É isso aí. Gente, domingo passado o pastor iniciou uma série de exposições sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que não só existe, mas persiste, consiste em dar vida, em promover vida e em ser vivificada pelas práticas bíblicas que ela assim faz, olhando e visando o que as escrituras dizem. E domingo passado o pastor começou falando sobre pregação expositiva. Quem estava aqui domingo passado? Amém, amém, glória a Deus. Pregação expositiva. Talvez seja para alguns um tema até irrelevante, mas, gente, nada do que a palavra possa dizer é irrelevante. Tudo que a palavra nos propõe é altamente, mas altamente relevante. E como nós entendemos a palavra, a não ser por meio da exposição dela? É claro que estudando em casa também ela é muito e deve ser útil para nós, mas nos momentos de ajuntamento que nós temos, a exposição dela fiel, detalhada e sem acréscimos ou decréscimos, ou seja, sem adicionar nada ou sem tirar nada, vai nos favorecer, vai nos tornar pessoas saudáveis, vai fortalecer e alimentar o nosso espírito. Amém? De modo que a pregação expositiva ela tem esse papel de nos instruir e de nos fazer entender o que o texto pretendia, o que o texto propõe e quais aplicações podem ser feitas. Nessa manhã nós iremos falar sobre teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é uma coisa que só teólogos e acadêmicos e estudiosos devem entender? A resposta é não. Todos nós devemos entender, e a verdade é que todos nós, no decorrer das semanas, no decorrer dos dias, nós fazemos teologia bíblica. Às vezes, quando a gente está passando por algum momento de dificuldade, nós lembramos logo de um texto, de um versículo. Estamos passando por momentos de alegria, também lembramos de outros versículos. Nós vemos nosso irmão precisando de um amparo, seja material ou seja espiritual, nós lembramos de um versículo e assim nossas práticas começam a ser impulsionadas através dos textos bíblicos. E isso, de maneira básica e fundamental, é teologia bíblica. É fazer um arrazoado, é fazer uma junção das coisas que Deus manifestou em sua palavra.
teologia, de forma básica, é o estudo da pessoa de Deus, daquilo que Ele revelou. Aquilo que Deus se revelou em sua palavra, quando você lê e estuda, quando você medita, quando você pensa, você está fazendo teologia. Você pode pensar, eu não sou teólogo. E aí R.C. Sproul ele vai dizer que todos são teólogos. Claro que nem todos são teólogos acadêmicos, mas todos são teólogos. Se eu perguntar a vocês quem é Deus para vocês, vocês vão dizer uma série de atributos de Deus. Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus é onipotente, é onipresente, Deus é soberano. Então, quando nós temos alguma coisa ou algum pensamento acerca de Deus, isso de forma bem básica já nos faz teólogos, aqueles que pensam acerca de Deus, aquilo que Ele se revelou a nós. Amém? E teologia bíblica é pensar, conjecturar ou construir pensamentos a respeito de Deus conforme a Bíblia. Porque uma coisa é eu perguntar a você, quem é Deus? E você perguntar até um não cristão, quem é Deus? E ele vai dizer quem é. Talvez ele faça uma má teologia, porque ele não está se fundamentando aonde? Na palavra de Deus. Teologia bíblica propõe responder quem é Deus, propõe responder quem é Jesus, propõe responder quem é o Espírito Santo, qual é a obra da Trindade Santa, quem nós somos neste mundo. A teologia bíblica, ela procura responder todas as coisas que existem, ou todas as coisas necessárias para o cristão ser alguém capacitado para praticar boas obras. Amém até aqui, gente? Vamos iniciar aqui. E tudo que nós estaremos expondo nesses domingos, tanto o pastor como o presbítero Aurelinaldo e eu, nós estamos expondo, fundamentados no livro. Acho que o pastor já falou domingo, mas eu vou reforçar aqui porque fortalece nosso pensamento, e aqueles que quiserem comprar vão ter essa oportunidade. No livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. A gente não está inventando nada, a gente não está inventando a roda, sabe? A gente está acompanhando o ecoar de pastores e teólogos piedosos que já escreveram sobre esse assunto, e a gente, entendendo que esse assunto é saudável, a gente trouxe para a igreja. Então, esses estudos são fundamentados no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do teólogo e pastor Mark Dever. Acho que a pronúncia é assim, né, pastor? Mark Dever. E o seguinte, nesse estudo aqui, ele começa dizendo assim, gente, presta atenção. Fiz uma declaração a respeito de Deus em um seminário de doutorado. Ele, como teólogo e pastor, ele é professor também, certo? E ele dá aula em muitos seminários, e um desses ele dava aula de doutorado. Veja, não era sobre bacharelado, nem pós-graduação, nem mestrado, mas doutorado. No ramo acadêmico é um dos pontos mais altos do conhecimento. Ele dando aula nesse seminário de doutorado, o que acontece? Um aluno dele, um aluno de doutorado dele, respondeu com educação a pergunta dele, né? Ele perguntou, quem é Deus? E aí um aluno dele responde o seguinte, ele disse que gostaria de pensar em Deus de maneira diferente. Por alguns minutos ele nos fez um quadro de uma divindade agradável. Esse aluno dele chamado Bill. Bill disse o seguinte, ele gostava de pensar a respeito de Deus, que ele era um Deus sábio, mas não intrometido. Ele era um Deus compassível, um Deus sensível, mas não dominador. Era um Deus cheio de recursos, mas não frustrador de planos. Ou seja, era um Deus soberano. Era um Deus que atuava em tudo e em todos, mas ele não frustrava planos de ninguém. Em conclusão, o aluno dele, chamado Bill, disse que esta é a maneira que ele gosta de pensar a respeito de Deus. Era um Deus totalmente formado à concepção dele, um Deus bom e conveniente a ele. E aí a resposta de Mark Dever foi o seguinte, a resposta dele de algum modo foi mais severa do que ele deveria ter sido. Ele disse o seguinte, gente, olha, obrigado, Bill, por falarmos tanto a respeito de si mesmo, mas estamos interessados em saber como Deus realmente é, e não em quais são os nossos desejos. E aí ele disse que a classe ficou em silêncio por um momento, enquanto considerava esse impulso de indelicadeza da parte dele, mas também pensava no assunto. E aí ele fez algumas apreciações em relação ao aluno, né, Bill, e retornou à discussão sobre a natureza e caráter de Deus como revelados na Bíblia. Ou seja, ele faz uma pergunta sobre quem é Deus numa classe de doutorado, gente, sabe?
Ele não está perguntando para pessoas que nunca leram a Bíblia. Ele não está perguntando nem a pessoas que estão se formando em bacharel em teologia, nem uma pós-graduação, nem um mestrado. Ele está procurando, ele está perguntando isso numa classe de alunos de teologia que estão fazendo doutorado, sabe? Doutorado é o ponto, gente, que, pronto, nós, pelo menos eu posso dizer por mim, né? Eu sou aquele que bebo muito das fontes desses acadêmicos que estudam, são doutores em teologia, a gente gosta até de brincar, né? Doutores em divindade. Mas enfim, a gente entende o termo, só gosto de fazer essa resenha. Todos os assuntos que vêm para aqui, gente, são de pessoas que, assim, em termos acadêmicos, estão bem além da gente, sabe? A gente não está falando coisa da nossa cabeça. Tem pessoas que estudaram mais que a gente e a gente está trazendo aqui para a igreja. E ele pergunta isso numa classe assim. E um aluno doutorado vai falar e vai dizer que Deus é um Deus que é conforme eu quero. Só que o professor fala, não, a gente não quer saber o que você acha sobre Deus. Nós queremos saber o que a Bíblia diz sobre quem é Deus. Até aqui tudo bem, gente? E aí vamos lá. Ele fala isso para mim e eu repasso para vocês. Veja, deixe-me fazer umas perguntas a vocês, a todos nós. Como nós, achamos que é Deus? Não me respondam. Não estou perguntando como vocês gostariam que Deus fosse, sim como vocês reconciliam o Deus do Natal com o Deus do grande julgamento do último dia. Qual é o entendimento de vocês a respeito de Deus e como Ele é? Para alguns, meus irmãos, toda esta discussão parece totalmente desnecessária. Porque por que gastar tempo e energia considerando que diferentes pessoas pensam a respeito de um ser invisível? Porque é assim que muitos pensam. Agora veja, esta falta de atenção à crença se encaixa nos mínimos detalhes na impaciência da nossa cultura. Nossa sociedade de hoje em dia, as crenças foram domesticadas. Não discutimos mais por causa delas, não argumentamos a seu respeito, nem mesmo nos preocupamos com elas. Parece-nos, afinal de contas, que essas muitas crenças são apenas modas passageiras ou expressões momentâneas de interesses e desejos pessoais. Hoje as pessoas, meus irmãos, creem ser verdadeiro aquilo que elas desejam que seja verdadeiro. As crenças seculares do cristianismo, crenças a respeito de tudo, desde a natureza de Deus até a moralidade, têm sido remodeladas e se tornaram insignificantes para inúmeras pessoas. Têm sido descartadas para tornar o cristianismo mais relevante, mais agradável, mais aceitável aos ouvintes de nossos dias. E por isso, eu lhes pergunto mais uma vez, o autor me perguntando e eu perguntando à igreja: quão relevantes são as suas crenças para o seu viver diário, para a sua vida cotidiana? Quando se assentou pela última vez no banco da igreja, meus irmãos, quão atento se mostrou às palavras e orações que você ouviu? Pensou nas letras dos cânticos que você entoou e as palavras que ouviu das Escrituras? Você se importa com o ter sido verdadeiro ou não, ou o que você cantou na igreja? Resumindo tudo aqui em miúdos, o autor está dizendo, para muitos, falar sobre assuntos complexos, sobre coisas difíceis, é irrelevante, é desnecessário, não tem importância nenhuma. E para piorar, para muitos cristãos, falar sobre doutrinas bíblicas, falar sobre Deus, quem Ele é à luz das Escrituras, é uma coisa desnecessária também. Para que a gente falar sobre isso? Vai gastar tempo falando sobre como se dá a união hipostática, né, do Deus homem, né? Jesus, o homem divino. Como? Para quê? Para que falar sobre a dificuldade em entender a Trindade Santa? Não tem necessidade não. Para que falar sobre o que nós chamamos na teologia da ontologia de Deus, ou seja, o estudo acerca do ser de Deus? Para quê? Deus é simples, é só amor e Ele nos perdoa. Mas isso é uma meia-verdade, gente. E uma meia-verdade é uma mentira completa. Deus é simples? É. Mas Deus também é complexo. Ele é aquele Deus que habita em nós, amém? Habita em nós, mas Ele é aquele Deus que sustenta todo o universo e que tudo está contido nele, sabe?
O universo nas mãos do Senhor é menor que um universo, não é o planeta Terra. É todo o universo, todas as galáxias, tudo o que existe, que foi criado por Ele, é menor que um grão de areia. Como dizer que isso é simples? Ao mesmo tempo que Deus é simples e se revela a nós, Ele também é supremamente complexo. E a gente fica sem entender. Às vezes a gente se encontra como Paulo no abismo e diz: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo vai explicando acerca da predestinação, da escolha de Deus, vai explicando, ele chega no ponto que ele não consegue mais explicar, porque não tem como, aí é só com Deus. E ele diz: eu me rendo à minha ignorância sobre Deus e me rendo ao total poder do Eterno, porque eu não consigo compreendê-lo completamente. Então, para muitos cristãos, falar sobre Deus veja, olhem para os bancos vazios. Isso é uma resposta muito clara. Venha nas quintas-feiras ver aqui os bancos vazios também. É outra resposta muito clara. Nos dias de estudo, muitos: não, para quê? É só sentir a Deus, precisa entender. É claro que existem ressalvas, né, gente? Quem está doente, quem trabalha, quem tem obrigações nesses dias. Mas aquele que não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma responsabilidade nesses dias, por que não vem? Sabe? Mas enfim, veja, no domingo anterior, como eu falei, consideramos a importância da pregação expositiva. Contudo, nosso interesse não deve ser apenas a maneira como aprendemos, mas também, isto é muito mais importante, aquilo que aprendemos. Devemos desejar por líderes que preguem com base na palavra de Deus, mas devemos ouvir com muita atenção aquilo que eles dizem e determinar se o que eles dizem está ou não em harmonia com a palavra de Deus. Precisamos não somente de alguém que reivindique pregar a palavra, mas sobretudo de alguém que faça isso de modo nutritivo, cujos sermões os sermões estão em harmonia com a palavra de Deus, realmente ensina. Isto é especialmente importante no que diz respeito ao que aprendemos sobre a natureza e o caráter de Deus. Uma das principais características, meus irmãos, de uma igreja saudável é o entendimento bíblico de Deus em seu caráter, em sua maneira de lidar conosco. Neste estudo, hoje pela manhã, procuraremos descobrir as principais linhas da grande história da Bíblia. E nós podemos resumir a grande linha histórica da Bíblia em 5 palavras. Hoje nós iremos tratar sobre 5 palavras específicas, ou melhor, sobre 5 atributos de Deus, 5 características de quem é nosso Deus. Deus se resume só a essas 5? Não. Mas nós, nesta manhã, porque o pregador fala muito e o tempo é limitado, gostou? Estou melhorando. Eu estou confessando meu pecado de falar muito. Os irmãos já me perdoam automaticamente. Porque o expositor fala muito e o tempo é limitado, nós iremos falar só sobre 5 características. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Ficou alguma coisa sem entender? Amém? Gente, eu prefiro perder parte da explicação e ouvir as dúvidas, os questionamentos e as complementações dos irmãos do que eu ficar só eu falando. Aqui nós estamos numa sala de aula. Amém, gente? Aqui é uma sala de aula. Aqui vocês podem levantar a mão e dizer: olha, realmente é assim. Olha, discordo, não é assim não. Olha, a Bíblia fala de outra forma. Vocês têm liberdade para isso. Ninguém aqui está num sistema autoritário não, tá, gente? Nós somos democráticos e podemos falar. Então, quais são as 5 características de Deus que nós iremos tratar nesta manhã? Primeira, Deus, ou melhor, o Deus da Bíblia, né? Porque falar Deus por Deus não significa muita coisa. Agora, o Deus revelado na Bíblia, sabe por quê, gente? Porque existe um Deus revelado no livro dos Mormons, existe um Deus revelado nos escritos de Ellen White, existe um Deus revelado na tradição católica, existe um Deus revelado nos livros apócrifos, existe um Deus revelado na mitologia grega, mitologia nórdica, mas o Deus que nos importa, o Deus real, é o Deus das Escrituras, é o Deus que os 66 livros revelam. Então, primeira característica do Deus da Bíblia: Ele é um Deus criador. Repitam comigo: é um Deus criador. Segundo, Ele é um Deus santo. Terceiro, Ele é um Deus fiel.
Quarto, Ele é um Deus amoroso, tá, gente? Esqueçamos disso não. E quinto, mas não é o último hoje, mas não é o último atributo dele, Ele é um Deus soberano. Se a gente entender todos esses, mas não entender e crer por fé na soberania de Deus, tudo foi perdido. Tire a soberania de Deus e ele se torna como os demais deuses. Retire de Deus a sua soberania, a sua onipotência, onipresença, onisciência. Retire isso dele e ele se torna parecido com Zeus. Ele se torna parecido com Odin da mitologia nórdica. A soberania de Deus é que faz ele ser totalmente diferente dos outros deuses pagãos. A sua soberania não presta contas a ninguém a não ser a ele mesmo. Os irmãos estão entendendo? Esse atributo é que significa ele ser criador, santo, fiel, amoroso, justo, compassivo, misericordioso, longânimo, criativo. A soberania de Deus é o que faz ele ser Deus. E todos os atributos demais ganham significado por isso. Então, iremos ver sobre um Deus criador, um Deus santo, o Deus fiel, o Deus amoroso, o Deus soberano, que a Bíblia apresenta. Amém, gente? Até aqui? Vamos embarcar nessa viagem. Vocês estão dispostos? Diga amém para deixar eu um pouquinho feliz. Amém, o pastor falou amém. E eu quero falar isso que eu não falei no início, né? Tudo aqui que eu estou lendo aqui, porque vai ser necessário ler, acho que os irmãos já perceberam que eu não gosto muito não é ler, gostar de ler eu gosto, né? Eu não gosto de fazer exposição lendo o tempo todo. Eu gosto de olhar nos irmãos para saber se estão entendendo. Eu gosto também de testar se eu conseguir entender. Mas é necessário que eu leia, certo? Eu encontrei muitos pontos saudáveis e importantíssimos no livro. O livro é muito fácil de se ler. E aí eu peguei citações e coloquei aqui, porque assim eu vou lendo e eu vou comentando aquilo que foi colocado aqui. Tudo bem para os irmãos? Porque aí eu não vou estar olhando para os irmãos sempre, né? Mas vai dar certo. Primeiro, o Deus Criador. Ele é um Deus Criador. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus Criador. Primeiramente, começando onde a Bíblia começa, né? Começar pelo começo, vemos que Deus é um Deus Criador. Ele criou o mundo e um povo especial no mundo. Às vezes a Bíblia é apresentada como uma coletânea de leis, normas e regras frias e inalcançáveis. Muitas vezes as pessoas falam para a gente, e a gente fala para as pessoas, nós falamos para as pessoas, como se a Bíblia fosse só um livro de regras, é um livro de regras, mas como se fosse só um livro de regras frias, como, sei lá, as leis do Brasil, como o livro, como é que se chama aquele livro, pastor, do comerciante, como é que é? Tem que tem as leis, Constituição, manual, quem sabe, gente, eu esqueci. É o quê? É o código dos comerciantes, do comerciário, não sei, tem um livrozinho, não tem? Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer, porque eu esqueci o nome. É um livrozinho lá com as normas de quem vende e quem compra, tem lá, judicialmente. E muitas vezes nós tratamos até a Bíblia como se fosse só um livro assim, frio. Primeiro, fazer aquilo. Segundo, fazer outra coisa. Terceiro, e não é. A Bíblia tem regras? Tem, mas não só tem regras. Pode falar, meu irmão. Código do consumidor. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Pra vocês saberem que eu não sei de tudo. Você mesmo não, tá, gente? Código do consumidor. É importantíssimo lembrar disso, né, irmão? A gente trata às vezes a Bíblia como um código do consumidor que somos nós. E a gente fica ali marcando, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. E não era nem assim para os judeus, gente. Eles interpretaram mal, né? Fizeram as suas tradições, o Mishnah, o Halakha, que eram as tradições dos fariseus, né? Mas não é. Veja, quando as pessoas a descrevem dessa maneira, posso apenas supor que elas nunca leram a Bíblia. Quando alguém fala a Bíblia em termos frios, de códigos e de regras, ou só de regras, deixa muito claro que essa pessoa nunca leu a Bíblia, ou se leu, não compreendeu.
Se você já leu a Bíblia, sabe que ela está cheia, mas cheia, abarrotada de história. A maior parte da Bíblia é uma longa história a respeito do que se passa com Deus e com o mundo que Ele criou. Sei que muitas pessoas se aborrecem com a história bíblica no momento em que a mencionamos, mas esta história é admirável. E aqui eu vou ler um trecho bem considerável, mas eu espero que os irmãos redobrem a atenção. Muitos pensam que a Bíblia é um livro de códigos, de regras, frio, distante da realidade, mas é um livro de histórias. E outros podem dizer, é um livro de história, é um livro que contém histórias chatas, enfadonhas. Eu entendo até as genealogias, certo? O pessoal fica estressado, mas quando se vê o todo, se percebe a beleza que é a palavra do Senhor. Como é admirável toda a história, sabe? De Gênesis ao Apocalipse. Uma história bem amarradazinha, toda se complementa, nenhuma se contradiz com a outra. Escritores de diferentes tempos escreveram a palavra de Deus, foram inspirados por Deus para escrever uma história que se complementa, ela não se afasta, ela vai complementando. Gênesis aponta para o Apocalipse, o Apocalipse para o Gênesis, e aí os outros livros também, tudo se fechando, bem redondinho, encaixado. E preste atenção, a história começa com um nada, e este nada se torna alguma coisa. Isto é mais admirável do que podemos imaginar. Depois que o nada se torna alguma coisa, meus irmãos, Deus faz a primeira criação inanimada, a primeira criação que não era em si o ser humano, ou seja, os elementos naturais. Em seguida Ele cria a vida animal e finalmente faz o homem e a mulher à sua própria imagem. Encontramos a história do Jardim do Éden, depois a história da queda, Gênesis 3, e a partir desta vemos as coisas entrarem em declínio. Depois da queda, depois do pecado, depois da desobediência, começa o declínio. De Caim a Noé, tudo é desintegração, ou seja, decomposição. Em seguida temos o dilúvio, e depois de Noé, a desintegração novamente, até o tempo da Torre de Babel. Continuando, vemos Deus chamar Abraão. Aqui começa a história especial de Deus, criando um povo particular para si mesmo. Depois de um breve tempo de prosperidade, Israel mais uma vez cai em séculos de escravidão no Egito. Então, ao êxodo, quando o povo recebe a lei e entra na terra prometida. Há um tempo de confusão na época dos juízes. Depois o reino é estabelecido sob o governo de Saul e Davi. Salomão, o filho de Davi, assume o trono depois da morte de seu pai. E após Salomão, seu filho Roboão ocupa o trono. Em seguida encontramos a nação dividida em dois reinos: o reino do norte, Samaria, Israel, e o reino do sul, Jerusalém e Judá. A idolatria se torna mais e mais comum. Por meio dos assírios, olha só a soberania de Deus, por meio dos assírios, Deus acaba com o reino do norte, em 722 a.C. E depois de um pouco mais de 100 anos, o reino do sul, Judá, é destruído pelos babilônios. Assim os hebreus foram exilados para a Babilônia durante várias décadas, até que retornaram para Judá e reconstruíram Jerusalém e o templo. É neste ponto, meus irmãos, que acaba o Antigo Testamento, relatando a história dos remanescentes israelitas, necessitados, dignos de compaixão, reduzidos à completa dependência. E veja, não é o nosso retrato, não é? O retrato dos israelitas naquele tempo, basicamente é o nosso: necessitados, dignos de compaixão, reduzidos à completa dependência. Portanto, meus irmãos, percebemos que o Antigo Testamento nos provê não de uma teologia separada de Deus, não de uma lista fria e calculista de regras, ideias filosóficas, mas sim de uma revelação específica e realista de como e quem é Deus. É a partir dessas histórias, meus irmãos, é a partir do começo ao processo de continuação, até o fim, lá em Apocalipse, embora a gente esteja aqui no fim do Antigo Testamento, é que nós percebemos quem nosso Deus é, como Ele reage aos problemas humanos, como Ele se relaciona com os seres humanos. Às vezes a gente espera que diga assim: Deus é isso, Deus é aquilo.
E em alguns trechos da Bíblia nós iremos encontrar. Mas em tantos outros, ou em muitos outros, nós iremos ver Deus se relacionando com um homem que era enganador, e Ele transforma esse enganador no homem de pai de multidões. Deus se relacionando com um homem que era adúltero, um psicopata que mandou e colocou Urias na ponta de lança do seu exército para poder ficar com Batseba, e transformando esse adúltero, o psicopata, no homem segundo o seu coração. Nós vendo Deus se relacionando com um homem que diz: olha, eu sou pesado de língua, não sei falar não, sabe? Aí diz: olha, eu sou. É Deus se relacionando com um homem que foi injustiçado, traído, vendido pelos seus irmãos, e cuidando dele até o alto trono, José. Os irmãos estão entendendo? Quando fazemos uma teologia bíblica acerca de Deus, olhando para todo o relato bíblico, nós percebemos quem é nosso Deus. De modo que se eu falar só sobre a criação aqui, já estava bom. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, Deus não nos deu apenas um resumo de algumas verdades, umas verdades abstratas, subjetivas a respeito de si. Não. Temos um relato de como viver, de como é viver realmente com Deus, o que significa conhecê-lo e interagir com Ele. Nesta história vemos muito do que significa ser o povo de Deus e como Ele é. Veja, em nossa breve consideração sobre Deus como Criador, logo se torna evidente que Ele criou e escolheu uma nação específica como seu povo. E aí alguns podem argumentar dizendo que essa escolha não é tão justa, sabe? Deus não está sendo muito justo por escolher um povo específico. Agora, pensem comigo, existem vários problemas nessa colocação, mas eu quero citar um. Nós somos tão cheios de interesses próprios, nós somos tão arrogantes, nós somos tão pecadores, nossa visão é tão mesquinha, que a gente não tem capacidade nenhuma para falar de um Deus que é santo, perfeito, justo e soberano. Quem aqui tem autoridade ou tem capacidade de dizer: Deus, não, está errado isso aqui, Deus? Absolutamente ninguém. Os ímpios em sua insensatez podem até cogitar isso, mas a sua vida e os seus atos demonstram que ele... Sabe aquela expressão: quem é tu para falar alguma coisa do outro? Quem já ouviu essa expressão? Papai, quem é tu? É como se, um exemplo, vamos criar uma ideia hipotética. É como se eu fosse a pessoa que sempre deixasse a toalha em cima da cama. Eu parei de deixar a toalha em cima da cama, tá, gente? Não sei se não está assistindo. Agora eu deixo em cima do sofá, mas é como se eu fosse a pessoa que sempre deixa a toalha em cima da cama, sabe? Aí eu ouço da minha cunhada que meu irmão deixou a toalha em cima da cama, e eu digo: rapaz, tu é muito irresponsável. Ajuda a tua mulher, rapaz, tira a toalha da cama, pelo menos a toalha. Aí na do meu lado diz assim: quem é tu aí para falar dele? Sabe quando a gente vai dizer assim: Senhor, está errado isso aqui? Não. É como se a nossa própria natureza e o próprio Deus dissesse: quem é você? Porque Deus é perfeito, gente. Amém? Então Deus Criador é aquele que escolhe seu povo, aquele que é justo. E a história relatada na Bíblia nos mostra com clareza que Deus é um Deus que cria e um Deus que escolhe. Ainda que não possamos entender plenamente tudo o que está envolvido nisto, é inegável que este é o ensino da Bíblia, sabe? Você pode não conseguir entender, mas que é. Temos de reconhecer que Deus é o grande iniciador, o grande doador, criador de seu povo e autor de nossa fé. É assim que Deus é. Até rimou, né? Deus é o grande iniciador, é o grande doador. O que é que nós temos que não foi dado? Diga aí para mim, por favor. Não tem. Tudo que temos e somos foi doado, foi dado. Como o pastor costuma falar, é graça, presente de Deus. Ele é o criador de seu povo, autor da nossa fé. É assim que Deus é. Amém? Esse é o Deus Criador. Mas esse Deus Criador também é um Deus santo. O Deus Criador da Bíblia é também um Deus santo.
E veja o que é que o autor fala aqui um pouco sobre a santidade de Deus. Tudo bem o ponto da Deus Criador? Tudo ok? Vamos passar para o próximo? A Bíblia também, meus irmãos, nos apresenta com clareza a paixão de Deus pela sua santidade. Deus não é só santo no sentido de separado de tudo que existe, mas Ele é imaculado. Não existe pecado algum nele, erro algum, equívoco, dúvida, não, nunca. Mas também Ele preza pela sua santidade. Sabe quando nós gostamos de uma roupa, a gente guarda direitinho ela no guarda-roupa. A gente, quando lava ela, nem coloca na máquina e nem coloca no sol, porque na máquina pode romper os fios, no sol pode desbotá-la, e a gente tem um cuidado, não é? E aí a gente deixa essa camisa, essa calça, essa blusa, essa saia preservada por mais tempo. Esse zelo que nós temos por uma camisa, por uma roupa, por alguém, não chega nem aos pés do zelo que Deus tem por sua santidade. Os irmãos estão entendendo? Amém? O Deus da Bíblia é um Deus santo, gente. Se devemos entender toda a história da Bíblia, temos de entender não somente que Deus é um Deus criador, não, mas também que Ele é um Deus moralmente indiferente, como algumas pessoas imaginam que Ele seja, como se houvesse criado o relógio, houvesse criado o relógio e dado corda, depois houvesse se retirado e deixado o relógio trabalhando sozinho. Muitos dizem, né, isso aí é a teologia ou é a perspectiva do deísmo, é o deísmo aberto, né, pastor? Deus criou o mundo, tudo lá direitinho, solta o universo no acaso e sai de férias. E fica só olhando. Nossa, Jonas deixou a toalha de novo em cima do sofá. Não, esse não é Deus. Deus é aquele que criou todas as coisas e está em todas as coisas, regendo a história. Deus criou o tempo e está no tempo, mesmo fora dele, Ele está no tempo. E sabe, esse vento que pode estar passando no seu rosto aí, não é acaso, é Deus. Sabe o alimento que você comeu e o seu corpo conseguiu digerir e está fazendo todo o trabalho no seu intestino grosso? Não, isso não é um mecanismo biológico, não, é Deus fazendo. Sabe quando você vai para a cama, consegue dormir em paz e acorda em paz, ou quando você vai para a cama não consegue dormir, aí fica atribulado, dorme mal? Isso tudo não é um efeito unicamente da sua mente, dos alimentos que você comeu, não, isso é Deus fazendo. Tudo o que acontece, sabe, até o fio de cabelo que existe, Deus está aqui assim. Você entende isso? Eu não consigo entender muito não, mas eu acredito que é. Não consigo entender muito, mas eu acredito que é. Deus não fez as coisas e deixou no acaso. Deus não está desinteressado em sua criação. Não. Quando lemos as passagens da Bíblia, percebemos que existe um Deus que tem paixão por sua santidade, ou seja, Ele cria o mundo, mas Ele é santo e Ele quer que os seus, esse foi o plano original, né? Que os seus sejam como Ele, santos, separados do mal, diferentes daqueles que são maus, para que tenham um relacionamento íntimo. Quando a nossa igreja celebra a ceia do Senhor, meus irmãos, ouvimos as palavras que Jesus disse, lá em Lucas capítulo 22, versículo 20. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Esta linguagem da aliança procede do Antigo Testamento. Às vezes os teólogos dizem que esta linguagem parece fria ou estéril, mas a ideia de uma aliança não é nada disso. Não é apenas um relacionamento legal. Veja, quando lemos o Antigo Testamento, descobrimos que a linguagem de aliança é uma linguagem de relacionamento pessoal. Considere sua própria vida. Perceba, os compromissos de aliança que você fez são os mais importantes, profundos e amáveis de sua vida. O relacionamento conjugal, em especial, é um relacionamento de aliança no qual você se compromete diante de Deus a amar, cuidar e dar suporte. E quando a Bíblia nos fala sobre a paixão de Deus por santidade, ela nos faz no contexto da aliança de Deus para conosco, no contexto de seu compromisso de ter relacionamento conosco. Deus é santo, o mundo foi criado, o mundo caiu em pecado.
Mas Deus quer ter uma aliança, e Deus tem uma aliança com nós, conosco, aqueles que foram salvos por meio de Jesus. Mas Ele quer ter aliança com tantos outros que ainda não o conhecem. A paixão de Deus por santidade, meus irmãos, causa um problema à medida que Ele procura um relacionamento comigo e com você. Ao invés de sermos santos, nós seres humanos somos pecadores. Mas apesar disso, somos chamados a nos relacionar com um Deus santo. Todavia, para haver esse relacionamento, a expiação, ou seja, a purificação que Deus promoveu, era necessária, porque precisávamos ser reconciliados com este Deus santo. Como pecadores, tínhamos nos separados de Deus, portanto, precisávamos ser reconciliados com Ele. De acordo com a Bíblia, cada pessoa é um pecador, por isso, cada pessoa tem este problema. Como eu posso me relacionar com Deus se eu sou pecador? Precisamos de reconciliação, porque o pecado nos separa de Deus. Agora perceba, para eu resumir aqui e passar para outro ponto, o tempo já está indo. Deus é um Deus santo, nós somos seres pecadores. Esse ser santo, do início ao fim das Escrituras, quer relacionamento com esses seres pecadores. Sabe? Deixa eu ver se isso aqui é no próximo atributo, para não dar spoiler, né? É no próximo, vou dizer não. Deus é um Deus santo, puro, perfeito, imaculado. Imagina aí uma emoção perfeita que você já teve, de paz. Sabe, eu relaciono tranquilidade e paz a alguns ambientes, a alguns lugares. E esse é um dos. Desde a minha infância. Era o dia que eu mais sentia alegria, era quando eu vim aqui para a sala dos juniores, seja de manhã ou de noite. Tia Judite está aí que não me mente. Tia Judite. Sempre foi bênção de Deus em minha vida, sempre foi manifestação da graça de Deus na vida dos meus pais, na minha vida. Sempre foi, sempre será. Glória a Deus por sua vida. E mesmo quando eu saí daqui, né, e aí eu me encontrava com irmãos queridos como o irmão Silvino, que essa história já está batida aqui, né, que ele me escondia, quando eu brincava de esconde na rua, ele me escondia lá na casa dele, deixava eu ficar debaixo da cadeira lá, fica aí, vai. Acontecia isso com frequência. E quando eu retornei, ainda esse sentimento de ter paz aqui permaneceu. É claro que eu não encontro só paz aqui, encontro outros lugares. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse sentimento que é bom, de paz, de tranquilidade, não chega aos pés, não se compara a exatidão do ser de Deus e o que Ele pode promover. Deus é um Deus santo, Ele quer relacionamento com os seres pecadores, mas para isso precisava de um sacrifício, precisava de uma purificação. E diferente dos demais deuses pagãos, que o homem que tem que fazer por merecer, sabe, tem que subir a escada até chegar em Deus, Deus é quem desce a escada. Nas demais religiões o homem tem que produzir, subir degrau por degrau, sabe, obras por obras, sacrifício por sacrifício, tome pedra de tijolo na cabeça, subindo a escada, como na Torre de Babel, tentando encontrar Deus, mas nunca encontrarão. Mas no Evangelho, é Deus quem desce a escada, é Deus quem promove a purificação, é Ele quem diz, está aqui, ó, igreja congregacional, igrejas de todo o universo, vocês precisavam de mim, eu estou descendo para pegar a sua mão. Quem está entendendo, diga amém. Nós não fizemos absolutamente nada. Graça e fé é dom de Deus, está lá em Efésios 2:8. É claro que após dado por Deus, Ele nos vivifica e nos responsabiliza por irmos até Ele, mas foi Ele quem tomou a iniciativa. Ele que era o ofendido e Ele que foi o ofensor, Ele que foi blasfemado, cuspido, maltratado, e Ele que foi a quem fez tudo isso. Você quer ver uma prova? Quando você chegar em casa, não lembro bem do texto, pode ser em Lucas, acho que pode ser em Lucas, é Lucas. Cristo é crucificado, quando Ele morre, algumas pessoas saem batendo no peito. Isso significa arrependimento. E veja, mais à frente, as mesmas pessoas que estavam gritando, crucifica-o, essas pessoas foram salvas.
Está lá em Pentecostes. Deus santo procura relacionamento com homens pecadores, seres humanos pecadores. Saber que Deus é santo à luz das Escrituras nos faz perceber que Ele, somente Ele, é aquele quem nos puxa pela mão, é aquele quem promove o perdão. Amém, meus irmãos? Deixa eu finalizar esse ponto. Israel, meus irmãos, aprendeu desde o início que, não importando quão má ou quão boa era a sua situação, eles tinham de fazer, no caso, o sacrifício anual, no tempo da lei mosaica, para lembrar que estavam continuamente em um estado de pecado, que o pecado separa o homem de Deus, que nunca poderiam oferecer um sacrifício perfeito e que Deus mesmo é quem prover o acesso a Ele. Quando perdoa os nossos pecados, faremos a igreja de modo diferente, meus irmãos, dependendo de como entendemos a Deus e a nós mesmos. Para sermos bíblicos, temos de saber que Deus é um Deus santo e que nós, por natureza, estamos mortos em delitos e pecados. Permanecemos com justiça debaixo da condenação divina. Santo, somos pecadores, existe um abismo até esse encontro, foi Deus quem promoveu. E é nesse ponto agora sobre a fidelidade de Deus que nós veremos isso. O Deus da Bíblia é o Deus Criador, é o Deus Santo, mas também é um Deus fiel. Veja, Deus é o Deus Criador, o Deus Santo, mas Ele também é o Deus fiel. E não fiel a nós, fiel a Ele. Isto nos traz a pergunta que parece realmente ser um enigma ou uma dificuldade, um questionamento sem resposta do Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6 ao 7, diz o seguinte: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Como é isso? Se você parar para considerar o texto por um momento, as últimas duas afirmações parecem não se encaixar bem. Como pode ser isto, meus irmãos? Grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que não inocenta o culpado. Se quisermos entender o Deus da Bíblia, temos de compreender esta passagem. Esta é a promessa de esperança para a redenção do povo de Deus. O retrato bíblico não é de um Deus impassível, um Deus que não tem sentimento nenhum por nós, um Deus terrível em condenação. Deus é santo e justo, e o compromisso inabalável dele é punir e se opor ao pecado, mas também ele é fiel à sua promessa. Durante a história, ele planejou e prometeu revelar sua glória ao seu povo, e o fez. Mas como o Senhor poderia perdoar a iniquidade e, como ele afirma nesta passagem, não inocentar o culpado? Qual a resposta desse mistério? Deixa eu correr um pouquinho aqui e vou explicar sobre isso, e a gente vai passar para o outro ponto. Como entender o Deus que é rico em misericórdia, perdoador de pecados, mas que não inocenta o culpado? Vocês estão entendendo que parece ser contraditório, né? Ele é rico em misericórdia, amém. Dura de geração a geração, 1000 gerações, amém. Mas ele não inocenta o culpado. Ei, vixe, eu sou culpado, e aí? No paraibanês, né? Lascou. E agora? A gente não pode esquecer de um ponto que lá em Efésios capítulo 2, versículo 6 vai falar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por meio do amor que nos amou, e aí eu vou parafrasear, Ele enviou o seu Filho. Aí é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus Santo, que quer se relacionar com o pecador, é o Deus fiel, que promove o perdão, e o perdão está representado na pessoa de Jesus. Ele inocenta
por meio da justiça do Filho e pune o nosso pecado no Filho. Quem lê Gênesis capítulo 22, eu acho que é capítulo 22, a passagem de Abraão com Isaac, Gênesis 22. O pastor vai fazer como chama em inglês? Me esqueci, fact book, me esqueci, enfim, fatos do livro. Quem lê Gênesis 22 sem entender o Gólgota está lendo errado. Que Deus mau é esse que manda, 22, não é isso? Que Deus mau é esse que manda sacrificar um filho, o qual o próprio filho ele deu a Abraão? Primeiro se esquece que ele proveu o cordeiro, né? E segundo se esquece que no lugar do próprio filho de Deus nós fomos tirados e o filho que foi imolado. Aquela cruz era nossa, gente, mas não tínhamos capacidade de suportar os pecados, não tínhamos capacidade nenhuma de oferecer um sacrifício agradável a Deus. E sem derramamento de sangue não há perdão, está lá no Antigo Testamento. Mas Deus proveu o seu próprio Filho. O Deus fiel é esse Deus que sabe que nós somos culpados, que sabe que nós não merecemos a sua graça, a sua misericórdia. Ele sabe, gente, que nós não merecemos todas as coisas boas que temos, sobretudo a salvação, o perdão de pecados. Ele sabe, Ele é soberano. Então Ele, em sua soberania, em sua capacidade criativa, em sua engenhosidade cognitiva que a gente não tem condição de compreender, Ele, no acordo da Trindade Santa, antes de tudo existir, Ele promove o sacrifício. Esse sacrifício foi o próprio Filho, de modo que a santidade, a justiça dele, tudo o que há de perfeição, de qualidade no Filho, Ele derramou sobre nós. E tudo o que há de ruim, de vil, de hostil, de sujo, de podre, Ele colocou sobre o Filho na cruz. E aí Ele perdoa, Ele é misericordioso, mas não inocentou o nosso pecado, Ele culpou a nós na morte do Filho. Quem está entendendo, diga amém. E eu vou ler mais uma vez o texto de Êxodo 34, veja, está no Antigo Testamento, mas isso aponta para o Novo. Vou ler mais uma vez, e agora a gente vai entender. Olha, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Veja, misericórdia para nós, dizer fidelidade para nós, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. A nossa culpa Ele colocou sobre o Filho, e Ele puniu o Filho na cruz. Isso é a fidelidade de Deus, revelada na Bíblia. Isso também é a doutrina da imputação, não é? A justiça de Cristo sobre nós, o nosso pecado sobre Cristo. O Deus Criador é um Deus santo, é um Deus fiel, mas Ele também é um Deus amoroso, gente. Intimamente ligado à ideia da fidelidade de Deus, está o fato de que Ele é um Deus de amor, que tem um amor especial pelo povo da aliança. A Bíblia fala sobre isso, tá, gente? Deus ama toda a criação, porque Deus amou o quê? O mundo. Ele amou só a igreja congregacional? Ele amou só os eleitos? Deus amou o mundo. Ele é criador de todas as coisas. Então, como criador de tudo que Ele fez, Ele ama tudo o que Ele fez. Mas lá em João, ou em 1 João, está dizendo que com grande amor com que nos amou. Está em Efésios também. O Deus que ama com grande amor, Ele ama com grande amor os eleitos. Isso que na teologia chamamos de graça comum e graça extraordinária. Ou graça ordinária, graça que é dada a todos. A chuva cai no terreno de quem é ímpio ou de quem não é. E graça extraordinária para aqueles que foram salvos. O grande amor de Deus. Deus nos fez para refletir sua imagem. Deus nos fez para viver em aliança com Ele. Então, como pode o Senhor
perdoar a iniquidade e não inocentar o culpado? É claro que a resposta se acha em Jesus, nós vimos. Amém? Amém. Ele é aquele que, embora não fosse culpado em si mesmo, assumiu a nossa culpa e foi punido por causa dessa culpa. Isto é o que Jesus ensina aos seus discípulos em Lucas capítulo 24. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de proceder e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Assim está escrito, meus irmãos. Isto é o que o Senhor profetizou, que Ele mostraria seu amor a seu povo desta maneira especial. Deus não demonstrou o seu amor promovendo algo que não lhe custasse. Vou usar esse exemplo, porque aqui tem várias citações falando sobre o amor de Deus. E vou encerrar esse ponto com uma só citação. O que Deus fez para demonstrar o seu amor, lhe custou o que era mais caro. E a gente viu, não foi, na fidelidade? Que foi o seu filho. Às vezes a gente demonstra amor para o outro, às vezes, com coisas que não nos custam muito não, sabe? Às vezes é uma coisa assim, toma isso aqui, por quê? Está sobrando. Se está sobrando, pega aí. Sabe a oferta da viúva? Vocês lembram da oferta da viúva lá, da viúva pobre? Muitos dizem, que oferta pequena. Ela deu o que ela tinha, não era o que sobrava. Ela tinha um exemplo, né? Não é isso, o significado não é esse, tá? Ela tinha 50 reais. Poxa, gente, 50 reais é dinheiro, tá? Amém ou não amém? 50 reais é dinheiro. É dinheiro. Mas vamos lá, ela tinha 5 reais. Já não ficou tão, né? Tinha 5 reais. Para o mês todo. Ela pegou os 5 reais e ofertou. Aí eu estou com 100 reais. Eu dou 5. Eu dei o que sobrava. A demonstração de amor de Deus por nós foi aquilo que Ele tinha de mais precioso. Não era o que sobrava, era o que Ele tinha de mais excelente. E eu estou falando em termos de comparação, tá, gente? Toda comparação humana e toda comparação humana com a divina é limitada, é ridícula. Mas é a única forma que a gente tem de fazer comparação, né? Tem que fazer comparação. Então, usando uma comparação limitada, tudo que Ele tinha e tem de mais excelente em si, seu filho. E Ele ofereceu seu filho por nós, por mim, por você. Se isso não dar brilho aos seus olhos, encantar seu coração e dar força para lutar contra os pecados, viver uma vida reta e santa diante dele, olha, mais nada faz. Dinheiro, poder, conhecimento, paz nessa terra, nada. Veja, para a gente encerrar, no Novo Testamento vemos que Deus cumpre todas as suas promessas por causa de seu amor pactual. Existem vários textos que falam sobre isso. Isso é fazer teologia bíblica, é olhar para a Bíblia e encontrar as passagens, as histórias que mostram da criação, do amor, da criação, da santidade, da fidelidade e do amor. Em todo o Novo Testamento nós vemos isso. E se somos cristãos hoje, isso acontece porque Deus continua agindo assim. Você pode pensar, eu já tenho 40 anos já de evangelho, eu já tenho 10, 15, 20, sabe? E assim, em certo sentido eu acho uma certa bobagem se contabilizar, mas em outro sentido é algo admirável, porque nós vemos a graça de Deus em nossas vidas, certo? Se for para olhar os anos de caminhada na jornada evangélica, ou melhor, cristã,
lembrando da graça de Deus, olha, bom demais, fazer essa reflexão todos os dias, que é bom para a tua alma, lembrar da graça, da misericórdia de Deus. Agora, se for para dizer assim, olha, eu tenho 10, 15 anos, para arrogar sobre si uma coisa que não vem de você, aí é tolice. Se somos cristãos hoje, se continuamos persistindo na fé hoje, não foi graças ao pastor Júnior não, nem o pastor Severino Tavares não, nem os pastores que passaram por aqui, embora eles tenham sido meios de graça, embora eles tenham sido condutores da graça de Deus, mas eles não são a causa última. A causa de sermos quem somos e permanecermos onde estamos é Deus. É Deus. Ele continua a manter e cumprir suas promessas. Como o apóstolo João escreveu, 1 João 4:10, capítulo 4, versículo 10, versículo 19. Olha só. Nisto consiste o amor. E consiste em quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não. Mas que Ele nos amou e enviou a Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Deus da Bíblia é um Deus de amor maravilhoso. Amém, meus irmãos? E a gente chega aqui no fim, ou na penúltima pontuação, que é um Deus soberano. Nós não podemos se esquecer disso. Ele é um Deus soberano. Soberania em sua criação, soberania em sua santidade, soberania em sua fidelidade. Sabe, isso aqui significa tanta coisa. Deus é soberano em sua fidelidade. Deus é soberano em seu amor. Aqui, meus irmãos, aqui rompe barreiras de todo tipo de capacidade de pensamento. Como um Deus que me ama promove certos acontecimentos dolorosos, porque Ele lhe ama. Porque Ele lhe ama. E no momento, eu só posso dizer isso. Eu só consigo dizer isso. Talvez eu possa explicar depois que, poxa, isso promove um bem em você, isso lhe traz maturidade, isso fortalece sua intimidade com Deus. Mas Ele faz isso de forma geral porque Ele lhe ama. E porque Ele, sobretudo, é soberano. Deixe-me fazer uma pergunta e a gente vai continuar aqui para encerrar. Alguém aqui sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? Eu lembrei do livro do pastor Jonas Madureira. Isso nos humilha, né? Não saber o que virá. Se isso não nos deixar humilde, a gente não sabe. Mas a gente tem planos, não é isso? Se Jonas terminar com fé em Deus antes das 11h20, a gente vai almoçar, né? Mas tem uma série de coisas, né? Eu sair da cadeira, caminhar até a porta, subir na moto, ligar o carro, chegar em casa. Tem uma série de fatores. E pode dar errado alguma coisa até lá. Na nossa concepção é errado, né, gente? Na nossa concepção. Então, tudo bem se a gente falhar, porque a gente não sabe, a gente planeja. E ultimamente todos os planos que eu tenho feito tem dado tudo errado. E está tudo bem, porque tem acontecido como Deus quer. Mas só que com Deus não é assim. A topada que você já levou e vai levar, Deus planejou. O caroço de manga que estava podre, quando você estava terminando a manga, lá no finalzinho daquele meio, sabe? Só a manga rosa linda. Manga rosa para quem é manga rosa, manga espada para quem é manga espada. Né? Linda, aí você começa a comer, saborear, aquela textura de sabor, delícia. Aí quando você vira a manga, o caroço, aquela podridão, tem até um tapuru lá. Aí você diz, como a gente fala muito, né? Isso é um azar danado, não é? Deus planejou isso, gente. Na nossa visão foi uma falha de percurso. Para Deus Ele determinou isso, para um propósito supremo. Veja, uma manga podre, tá? Para um propósito supremo, para a glória dele e sua edificação. Você nunca mais vai comer uma manga sem cortar ela toda para ver como ela está. Nunca mais. No mínimo, né? Deus é soberano, Deus vê todas as coisas. E Ele não só vê porque Ele viu o que aconteceu, Ele vê porque Ele quem colocou todas as coisas lá. Essa é a maneira mais, eu não sei se o pastor concorda comigo, é a maneira que eu gosto de pensar sobre a presciência de Deus. Não é que Ele viu previamente o que iria acontecer, porque já estava acontecendo.
Não. Não é como um filme que já está pronto, ele adianta para o final. Não. Ele viu o fim, ele viu o processo, o durante, porque ele quem fez tudo isso. Ele é o autor do filme. Vocês estão entendendo? Entender, vou falar, meu irmão. Marcos. Presbiteriano, Marcos, eu não estou lembrando ainda, mas. A presciência. Sim. Isso. Hã? Marcos Granconato. Rapaz, Granconato. Você acha ele impecável nisso, eu acho? Eu acho mais o Walter. Ela é doido, o Walter é doido, pô. É porque é o seguinte, vamos lá. É agressivo a nossa concepção pecaminosa entender assim, é agressivo. Deus determinar coisas dolorosas. E é uma palavra bem tranquila que eu estou usando, bem diminuída. Por que é agressivo? Porque nossa mente ainda é corrompida pelo pecado. E nossa mente não é soberana. E a gente se esquece, vou lembrar mais uma vez, eu acho que é a segunda vez ou é a terceira que eu falo isso aqui. A gente se esquece que haverá um dia que Deus punirá todo o mal que já tem acontecido. Punirá todas as coisas, sabe, cruciantes que já aconteceram. Sobretudo, aqueles que mataram seu filho. O mal maior praticado nessa existência não foi as torres gêmeas, por mais que nós devíamos e devemos orar por aqueles que perderam os seus. O mal maior que já aconteceu nessa existência, nessa terra, não foi aquele atentado que houve nos colégios, matando crianças. Por mais que tenha sido doloroso demais, isso é sabe? Devemos orar por aqueles que perderam seus filhos. O mal maior nesta existência, eu insisto em crer, porque é a Bíblia que fala, foi a morte do Filho de Deus. O pecado maior cometido nessa existência foi a morte do Filho de Deus. Quando a gente tem como isso, como padrão principal, não é que as outras coisas perdem seu sentido, mas pelo contrário, essas coisas ganham significado, sabendo que no futuro tudo isso vai ser punido. E todos os inocentes, que em certo sentido não eram, mas em parte, que morreram inocentemente, serão justiçados. A palavra é essa. Justiçados, é a palavra essa, não é, pastor, né? São justiçados, não. Justificados, não. Ajuda aí que... Quer dizer que eles serão recompensados, mas a palavra não é recompensado. A justiça de Deus reinará sobre aqueles que morreram de forma impiedosa. A justiça de Deus, graça para aqueles que morreram de forma impiedosa, morrendo em Cristo, e punição, a justa ira de Deus para aqueles que fizeram, como o atentado das torres gêmeas e tantas outras coisas. Mas de modo geral e assombroso, Deus fez todas as coisas. Jonas sabe explicar? Eu estou junto de Paulo, gente, assim, ó profundidade da riqueza da sabedoria. Porque se eu disser, pode falar mesmo. Não dá, a gente explica até onde ele revela. Fala, pastor. Aí eu ouvi uma explicação essa semana que dá para encaixar nisso aí. Não sei se os irmãos vão concordar, porque aí é teologia pesada já, aí tem que ter tempo para poder estudar. As predestinações de Deus são diferentes. Predestinação ativa e passiva. É uma forma humana de explicar o ser de Deus que em parte é inexplicável. Em parte. Tem coisas que se explicam. A predestinação ativa é quando Deus
nos tira do pecado e ativamente nos faz buscar a Ele. Amém? De modo que tudo que nós fazemos de bom é Ele que está ali, ó. E a predestinação passiva, como está em Romanos, é quando Deus tira o freio. Ah, quer pecar, impenitente? Não quer nada comigo? Faz o que quiser. Então Deus predestinou ambos, só que um ativamente e outro passivamente. Eu ainda acho uma forma limitada de explicar, porque quando você vai filosoficamente nas entrelinhas, você chega no abismo. E aí? Você pode ter uma explicação, dizer assim, ó, Deus permitiu. Tá bom. Permitiu é uma palavra mais suave. Tudo bem, é bíblico pensar assim. Mas eu acredito que Deus já terminou. Tudo bem, também é bíblico pensar assim. É porque chega um momento que a gente não consegue entender mesmo. Nossa mente não tem condição de entender. Não tem. E é isso que nos faz criaturas e não criador. Vamos para o ponto da soberania, gente, para encerrar. Amém? Finalmente, irmãos, vemos que Deus é um Deus soberano e que em sua soberania toda a criação está envolvida em seu amor renovador. Foi o que eu falei à minha esposa. A gente tem muita facilidade em ver o que não está dando certo, mas a gente se esquece e passa desapercebido pelas coisas que dão certo. Nosso pedreiro adoeceu, está mal com o sol na cama, a obra parou, está lá pela metade a obra. A casa nunca fica limpa, né? Nosso pedreiro está mal, tá, gente? Se vocês puderem, incluam ele nas suas orações. Está mal mesmo, ele está. Não sei, sabe se é labirintite, se é alguma coisa no cérebro. Muita tontura, vômito, ouvido inflamado. O olho dele deu desvio, né? Desvio ocular. Está muito mal, está muito mal. E é um homem, assim, muito dedicado no seu serviço de construção. Parou a obra, não sabe quando vai terminar. E a gente vê, parou a obra, não, está doente. Mas a gente se esquece de ver as coisas boas. Sabe, tipo... A loja não parou, porque se continuasse a produção, a obra, a nossa loja teria que parar para poder quebrar tudo lá. E a gente ficar quase umas 2 semanas sem vender, sem pegar o dinheiro para pagar o pedreiro, né? Para comprar o pão. A gente vê as coisas ruins, mas não vê as coisas acontecendo. Então, olhar para as coisas boas que estão acontecendo nos faz ver que a soberania de Deus está envolvida em seu amor renovador. Os cristãos costumam fazer a oração do Pai Nosso dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Está lá em Mateus 6,10. Você já se perguntou o que isso significa? Fazer a sua vontade, assim na terra como nos céus? Algumas pessoas limitam suas esperanças ao presente, às coisas que podem prometer e cumprir, com suas próprias forças e poder, coisas das quais eles sabem que podem assegurar-se. Não querem colocar seu coração em nenhuma outra coisa. Querem ser bastante cuidadosos e prudentes com seu próprio coração. Já se queimaram muitas vezes, não permitirão novamente que sua confiança corra atrás de alguma pessoa ou de alguma promessa cujo cumprimento não se pode assegurar. Mas o cristianismo, o evangelho não é assim, e não é isso. Nós cristãos sempre tivemos uma esperança que vai além de nós mesmos e excede o que podemos fazer por nossas próprias forças. Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13: nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Isto aponta para o cumprimento final daquela primeira esperança da Bíblia, a esperança de que todo mundo será colocado em ordem, visto que o plano soberano de Deus se estende de Cristo ao povo da aliança, bem como a própria criação. Deixa-me pular aqui. Veja, estes assuntos, a gente já meio que falou isso no início, esses assuntos não são apenas para teólogos e eruditos, falar sobre a soberania de Deus, e nem para jovens e estudantes de seminário. São importantes para cada um de nós. O que você pensa sobre Deus e sua soberania causa impacto em seu viver e no que você deseja que sua igreja seja. A fidelidade às Escrituras, meus irmãos, exige que falemos sobre estes assuntos com clareza e autoridade. Nada entenderíamos sobre a Bíblia se não entendêssemos o Deus a respeito do qual ela fala. O próprio Deus é a mensagem da Bíblia. O que Ele revela sobre si proporciona o meio de entendermos todas as outras coisas. Agora veja, muitos cristãos têm perguntas honestas. O irmão Gilberto levantou um questionamento aqui, levantou uma fala de um pastor. Isso é de uma honestidade considerável. Muitos de nós temos perguntas honestas
acerca da soberania de Deus. Olha, não pense, os irmãos, que é porque eu estou aqui falando que, nossa, Jonas domina. Eu acabei de falar que eu estou do lado de Paulo, e Paulo, muito mais do que eu, sabia de muitas coisas, e mesmo assim ele diz assim: olha, tem um momento que eu não sei, eu também tenho um bocado de pergunta. No tempo que eu estava no seminário, o segundo semestre do segundo ano do seminário, eu acho que eu já falei isso aqui, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Eu entrei em parafuso com a doutrina da soberania de Deus. Foi, irmãos. É sistemática para estudar, é vídeo para ver, é textos bíblicos para compreender, é situações reais para viver. E minha mente não segurou, não deu. Eu disse: Senhor, eu não acredito nesse tipo de Deus, não. Eu disse isso no seminário, cantando aqui, pregando para os irmãos. Que Deus é esse, cara? A Bíblia apresenta um Deus que diz que enviou o seu filho para a morte, mas que os homens são culpados pelo assassinato dele. É um Deus que diz que, lá em Atos, que Judas era destinado para fazer o que fez, mas ao mesmo tempo é culpado pelo mal que ele fez. Sabe? Como eu reconcilio isso? E aí alguns pastores mais, vou começar pelo mais queridinho, Augusto Nicodemos, Hernandes, e eu vou para os não tão queridos, mas que as suas colocações são válidas para se apreciar em estudo. Granconato. O Walter não entra nessa lista não, tá, pastor? Walter, misericórdia. Walter é louco. Fazer briga por tudo, rapaz. Vão dizer que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem não precisa de reconciliação. Elas não estão brigadas. É a gente que não entende perfeitamente. Elas andam juntas, como duas linhas de trem. Vocês já viram, talvez hoje na modernidade sim, né? Mas é muito difícil ver um trem que anda só em uma linha, né? Ah, mas o metrô, não, estou falando de trem antigo, tá? Duas linhas, direita e esquerda, soberania e responsabilidade. Está ali, ó, segurando o trem da vida. E a gente não compreende. Duas verdades que andam em paralelo, nunca entram em atrito e nunca se apartam. Estão andando juntas. Andando juntas. Deus foi quem enviou seu filho para a morte, mas os homens quem mataram ele. É difícil entender? É mesmo difícil entender. É isso. É uma pergunta honesta. Agora veja. Mas uma negação constante e ousada da soberania de Deus, meus irmãos, deve nos preocupar. Essa é realmente a questão central no que diz respeito à soberania de Deus. Estamos dispostos a confiar em Deus? Estamos prontos a reconhecer finalmente que não somos Deus? Que não somos juiz? Que não somos capazes de dizer o que é justo ou injusto? Estamos dispostos a colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus e confiar verdadeiramente nele? Isto é o que está em discussão neste assunto da soberania de Deus. Temos de compreender a Deus por meio de sua própria revelação, não por meio de nossas intuições ou de nossos desejos, ou por meio do que gostamos de pensar sobre ele. Veja, eu falei isso para minha cunhada, que ela está estudando sobre soberania, e eu disse: Deus te encha de graça, porque se eu entrei em parafuso, qualquer um pode entrar. Falar sobre Deus tem que ser à luz das Escrituras. Falar sobre a criação de Deus, à luz das Escrituras. Falar sobre a santidade de Deus, à luz das Escrituras. Falar sobre a fidelidade de Deus, à luz das Escrituras. Falar sobre o amor de Deus, à luz das Escrituras. Falar sobre a soberania de Deus, à luz das Escrituras. Porque eu posso dizer: não. O Deus que eu quero acreditar não ordenou essas coisas complicadas, não. Mas quem foi que ordenou? Foi o homem que fez. E pegou Deus de surpresa? Não, mas como é que é isso? Como é que Deus faz uma coisa que em certo sentido é mal, é ruim, é doloroso? Eu sou justo para poder dizer o que é justo ou injusto? Onde é que tem dizendo isso? Está na Bíblia, gente. Se a gente aceitar a revelação da soberania de Deus na Bíblia, por mais que a gente diga: eu não sei finalizar, eu não sei não sei unir isso que está dizendo na Bíblia que está unido, não sei. A gente crê por fé. A gente senta no nosso banquinho de limitação e diz: Senhor, por isso que o Senhor é Deus, eu não sou.
Eu não sei. Mas deixa eu terminar. Não fuja de mim não, filha. Sim. Os desapontamentos têm seu propósito. Todos os desapontamentos. A frustração de nossos planos tão estimados geralmente são passos que nos levam a encontrar o verdadeiro Deus e o bem que Ele tem para nós. A Bíblia está cheia de histórias assim. As esperanças de Israel quanto ao Messias o trouxeram repetidas vezes a necessidade de confiar plenamente em Deus. Veja, o espinho na carne de Paulo o levou a ser usado por Deus a confiar nele, a descansar nele e a perceber assim que Deus era digno de confiança de um modo que ele nunca teria percebido se não tivesse o espinho. Não é? Como pensar sobre a soberania de Deus? Vai lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, né, pastor? Vai lá falar sobre o espinho na carne de Paulo. Se você é um filho de Deus, meus irmãos, a conclusão que ele tem como desígnio para você é extraordinariamente boa. Como disse o apóstolo João: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O apóstolo Paulo, pensando sobre estas mesmas coisas, meus irmãos, irrompeu em doxologia, em louvor a Deus, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, se o espinho que ele lhe deu de estimação dói, lembre de Paulo. Se o cativeiro que você está ainda lhe aflige, lembre de José. Se a fornalha que você se encontra ainda está acesa, esperando por você, lembre-se dos 3, ou que agora se tornou 4, né, que Jesus foi para lá. Se o mar está louco para te tragar, lembre-se de Pedro. E em todos esses acontecimentos, a soberania de Deus está fazendo o quê? Cuidando. Seja na fornalha ou seja fora da fornalha. Seja Pedro andando sobre as águas ou ele submergindo. Por fim, meus irmãos, diga amém. Misericórdia, gente. 11:16. Este é o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus Santo, o Deus fiel, amoroso e soberano. De fato, toda a mensagem da Bíblia, meus irmãos, diz respeito a este Deus. Ela nos fala sobre as promessas feitas e cumpridas por este Deus. Na Bíblia, Deus nos chama a responder-lhe confiando nele e em sua palavra. Confiemos nele e em sua palavra. Na Bíblia, vemos que, assim como Adão e Eva não o fizeram no jardim do Éden, Jesus o fez em toda a sua vida, especialmente no jardim do Getsêmani. Muito mais do que Paulo, Moisés, Pedro, muito mais do que todos os apóstolos, todos os profetas, todas as vidas importantes que foram relatadas nas Escrituras, a vida principal, o nosso maior exemplo, o nosso maior ícone de seguir e de imitar é Jesus, aquele que foi para a cruz, amando do Pai. Isso envolvia a soberania de Deus. E à medida que ouvimos e cremos na palavra de Deus, meus irmãos, começamos a desfrutar novamente daquele relacionamento para o qual Deus nos criou. Muita gente quer, eu queria estar lá com Adão e com Eva, desfrutando da presença de Deus no cair da tarde. Qual foi o último dia a última vez que você abriu a Bíblia? Mas eu queria ouvir Deus falar, e o sol ali, aquela imagem linda do pôr do sol alaranjado, os pássaros cantando, o vento batendo nas folhas, aquele cheiro de mato molhado. Eu queria estar ali com Adão e com Eva, e eu lhe pergunto: qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Porque é ali que você vai ter relacionamento, e um relacionamento até mais íntimo do que Adão e Eva teve, na Bíblia, na leitura devocional do Senhor. Este é o Deus em quem podemos e devemos confiar, porque sua palavra não nos desapontará. Ele é todo o assunto da Bíblia. E aqui fica 2 últimas perguntas, e eu encerro com elas. Você confiará nele?
no Criador santo, fiel, amoroso e soberano? Você crerá nele, no Criador santo, fiel, amoroso e soberano? Talvez, um dos maiores sacrifícios que nós façamos, não para salvação, tá? Mas para permanecer na jornada da fé, vai ser crer e confiar, mesmo tudo dando errado. Crer e confiar. E o meu desejo é que Deus se revele a nós cada vez mais e que Ele nos mantenha seguro nele mesmo, que deixamos Deus ser Deus e que Ele nos faça confiar em sua soberania, porque ela é criacional, santa, fiel e amorosa. As unhas encravadas que teremos nessa vida é prova do amor de Deus. O irmão Sérgio está rindo lá porque ele sabe o que é isso. Acho que todo mundo sabe, né? Se a dor ainda dói, Deus não deixou de lhe amar. Deus não lhe deixou de amar. Se a dor ainda dói, creia que Deus continua lhe amando. Senhor, obrigado por esse momento. Fixa em nosso coração e em nossa mente a Tua palavra. Nos faz confiar no Teu poder criacional, na Tua santidade, na Tua fidelidade. Deus, no Teu amor e na Tua soberania. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Perdoa-me pelos excessos e que Teu povo continue crescendo, num estado de crescimento contínuo, de proximidade e intimidade contigo. Assim nós te pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus, a graça e a paz a todos. Amém. Próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando a terceira marca de uma igreja saudável. Vamos colocar em pé. Resumindo o que Jonas falou, tem coisas que a gente não entende, e o que a gente entende é porque Deus revelou. Certa vez perguntaram a Spurgeon como é que a gente pode reconciliar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ele disse: não se reconcilia, que não são inimigos. A gente só pode reconciliar quem é inimigo, né? Eles são amigos, então não há como reconciliar. É aceitar que são duas verdades que a Bíblia nos apresenta. Eu posso não entender plenamente, mas a gente aceita, né? Como a gente não entende plenamente a divindade e a humanidade de Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, mas é bíblico, e o que está na Bíblia a gente aceita em nome de Jesus, né? Se não está na Bíblia, rejeite, seja lá dita por quem for.